Oi, gente, hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre O Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, esse livro incrível. É um escritor baiano e nascido em Salvador. Foi lançado esse livro em 2019 e ele ganhou prêmios importantes como o Prêmio Oceanos e Jabuti. Vou contar um pouco a história desse livro, que se entra principalmente na história das irmãs Belonísia e Bibiana, as irmãs que são representados aqui na capa, e da família dela, nessa fazenda na Bahia. Os pais da Belonis da Bibiana moram nessa fazenda, assim, num regime de semi-escravidão, porque eles não ganham nada, eles trabalham na fazenda, mas eles não ganham nada, o que eles podem plantar e viver ali, o que eles ganham é a moradia e o que eles plantam, mas eles não ganham um salário. E eles não podem fazer uma casa assim de tijolos, tem que fazer casa de barro. E essa casa com o tempo, com a chuva, com o tempo, vai se deteriorando. E mora ali os pais dela, o Zeca Chapéu Grande e a Salustiana, a avó Donana, que é bastante importante também na história, e os irmãos menores, que é o Zeca, igual o pai, e a Domingas. Então, tipo, nessa fazenda eles trabalham muito, sofrem bastante, assim, tipo, não ter seus direitos. E o pai das meninas, o Zeca Chapéu Grande, ele é curador de Gerê, que é Gerê é uma religião, assim, é uma religião aproximada do candomblé, uma religião de matriz africana. E ele é curador de Gerê, e porque tem a maioria dos deuses, assim, tipo, por exemplo, tem Yansan, tem a maioria dos deuses do candomblé tem no Gerê, então não tem muito, não é tão diferente assim. Só que é uma religião que só tem ali na Chapada Diamantina, ali na Bahia. Então, assim, o pai dela é o curador, isso quer dizer que seria como se fosse o pai de santo. É a ele que as pessoas recorrem e ele que faz as festas de Gerê. É eles que as pessoas recorrem quando precisam de remédios ou tipo alguém quer se curar da bebedeira, alguma coisa assim. É o Zeca Chapéu Grande. E antes era a mãe dele que fazia isso, a dona Donana, mas ela passou essa responsabilidade para ele. Então, assim, falando mais dessa avó delas, a Donana, ela tem uma mala que ela guarda embaixo da cama e ela desfaz aquela mala todo dia e refaz. E daí as duas meninas, a Bibiana e a Belonísia, que elas têm 1 ano de diferença, quando elas são crianças aqui no início do livro, porque o livro vai passando o tempo. Tipo, vai passando o tempo, elas vão crescendo e elas pegam e ficam curiosas e começam a mexer naquela mala que a avó não deixa elas mexer de jeito nenhum. E elas encontram, entre outras coisas, um embrulho que tinha uma faca bem assim, trabalhada dentro. E elas pegam e ficam encantadas com aquela faca. E pensam assim, como por que a avó tinha aquela faca ali e eles passavam tanta necessidade e eles não, e ela nunca pensou em de repente vender aquela faca, como é que ela tinha aquele objeto. Então, isso vai ser revelado mais pro fim do livro, não vou contar, claro. Mas assim, elas ficam tão assim impressionadas com aquele objeto que elas começam elas ficam olhando assim aquela faca e a Bibiana, se não me engano, a primeira passa na boca assim a faca e a Belonísia para imitar passa também e elas veem que começa a sair bastante sangue, então que elas realmente se cortaram. Então, tipo, elas devem ter se cortado na boca, assim, e daí quando a Donana entra e vê as duas, assim, com a faca e com um monte de sangue no chão, ela fica desesperada e chama a mãe delas, a Salustiana e o Zeca Chapéu Grande, que elas têm que levar elas no médico. Daí elas falam com o dono da fazenda para levar elas de carro no médico, levar eles no médico. E daí quando eles chegam lá, eles descobrem que uma teve uns ferimentos mais leves, mas teve uma delas que decepou a língua. Eu não vou falar qual que é, porque você só descobre qual que perdeu a língua quando você vai lendo, porque o próprio autor não fala no início quem perdeu a língua, tu vai imaginando o que aconteceu, mas assim, não é dito no início porque elas vão assim contando a história delas e a história do que tá acontecendo assim, de que uma delas ficou muda
e tu não fica imaginando quem perdeu, e então eu não vou contar porque é um dos segredos do livro que é revelado mais umas páginas depois. Os pais, o pai delas, o Zeca Chapéu, além de ser curador de gerê, ele também é parteiro. É uma coisa que ele passou essa atividade para a mulher dele, a Salustiana. A mãe dele, a Dona Ana, também era parteira. Daí, tipo, ele passou para a mulher dele e vai passando o tempo e as meninas vão crescendo e essa faca, esse acidente que aconteceu de uma ter decepado a língua une elas para sempre, tipo, nesse e todo o livro é permeado por esse acidente também que aconteceu de uma delas perder a língua e elas vão crescendo. Daí tem um primo dela, a família de um primo dela, o Severo, que vão morar na fazenda também para trabalhar. E elas ficam muito encantadas com esse primo. Aqui passou o tempo um pouco, elas já são, digamos, adolescentes. E elas ficam muito encantadas com o Severo. E as duas começam a gostar dele. Então, tipo, tem essa parte do primo, assim, que eu não vou falar, assim, mas, assim, tipo, termina, assim, com uma ruptura entre as irmãs, uma briga por causa justamente desse primo, por causa de um mal entendido. E aqui também o Zeca Chapéu Grande sempre achou, deixa eu ver se eu tinha marcado aqui. Tinha marcado, mas já, deixa eu ver se eu acho. Já sempre importante, assim, que elas estudassem, né? E lá elas não tinham escola, né? Que nem a Salustiana falava que ela tinha o número, mas não tinha letra. Quer dizer que ela sabia somar, mas não sabia, assim, escrever. E o Zeca Chapéu Grande também era analfabeto. Eles não queriam essas coisas para os filhos deles. Então, assim, quando o prefeito foi lá na cidade para agradecer ao Zeca Chapéu Grande por ter curado o filho dele, alguma coisa, numa festa de gerê, ele pegou e ele aproveitou a ocasião para pedir que fosse erguido uma escola ali para que as crianças pudessem estudar, né, aprender a ler e escrever. E o prefeito, né, com medo das pessoas tudo vendo e com medo de que retirasse o encantamento que curou o filho dele, né, disse que ia fazer escola. A escola começou a ser erguida, né, e daí, então, tipo, a escola começou a ser erguida lá e as meninas começaram a ir, todos os filhos não só da Salustiana e do Zeca Chapéu Grande, mas como todas as crianças da região. Então começaram a aprender a ler e a escrever e a Bibiana decidiu que ela queria ser professora. Então a Bibiana passa o tempo, mas não vou ficar falar muito, né? Mas acontece que a Bibiana e o Severo se apaixonam, o primo dela, e daí eventualmente eles se casam. E daí tem uma ruptura entre as irmãs por causa desse primo, por causa de uma coisa que aconteceu, que eu não vou falar o que, de um desentendido que aconteceu, que a gente fica sabendo depois o que aconteceu de verdade, ali quando o primo recente é chegado. Então a Bibiana se casa com o primo sem avisar para os pais e sai embora com ele. Então, rompendo entre as irmãs, assim, esse elo. Acontece bastante coisa no livro, não quero falar muito porque é uma surpresa muito boa quando você vai lendo e descobrindo, assim, e o tempo vai passando. Tipo, lembra um pouco 100 Anos de Solidão nessa questão da passagem do tempo, de que tu acompanha elas desde criança até quando elas são adultas. Não quero falar muito mais. E o título Torturado também tem um sentido que você vai descobrir aqui quando você vai lendo. Quando você, então eu não vou falar porquê. E é um livro excelente, é um livro de mulheres bastante fortes, tem os homens também que lutam, por exemplo, o Severo, ele vira um líder sindical que é o marido da Bibiana, que ele começa a questionar toda aquela dinâmica da fazenda de eles não receber nada, dos pais trabalharem até a morte e deles estavam querendo, tipo, até o cemitério deles, eles estão querendo que o cemitério deles chamado de viração, eles estão querendo que enterrem os mortos deles em outros lugares, que eles não tinham direito a nada, e eles passavam, tipo, ficavam morando lá e não tinham nada para passar para os filhos.
E lembrou um pouco aquela música do Chico Buarque, Funeral de um Lavrador, que a única coisa que o lavrador teve quando morreu foi aquele pedaço de chão em que ele foi enterrado. Então, procure essa música, muito boa. Então é um livro de mulheres, porque as mulheres são protagonistas, mulheres muito fortes, muito batalhadoras. Eu gostei bastante desse livro, ele vai estar entre os melhores livros do ano, com certeza. E seria ousadia dizer que seria o melhor livro que eu li esse ano, mas quem sabe, vamos ver, né? Mas tem tudo para ser. Então leia Torturado, fica a dica. Obrigado, se inscreva, deixa um joinha, tchau.